Nessa videoaula faremos a correção da atividade da aula anterior, atividade essa que abordava o conceito de radiano, bem como abordava o conceito de ciclo trigonométrico. A primeira questão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul pergunta, dentre os desenhos abaixo, aquele que representa o ângulo que tem medida mais próxima de um radiano é qual? Ou seja, dentre esses 5 itens, em qual deles nós temos um arco de medida aproximada de um radiano? O que nós sabemos? Nós sabemos que um radiano é, na verdade, a medida de um arco que tem o mesmo comprimento do raio. Então, o que nós devemos fazer é observar, dentre os itens anteriores, em qual deles o comprimento do arco tem uma medida próxima da medida do raio. Se a gente avaliar direitinho, a gente vai perceber que, dentre esses itens, o que mais se aproxima da definição de radiano é o item B. A segunda questão. O sistema de transmissão de movimento de uma bicicleta é composto por uma catraca de raio 8 cm e por uma coroa de raio 16 cm. Então, o raio da catraca é 8, o raio da coroa 16 cm. Ao ser pedalado, um ponto da coroa gira um arco de comprimento de 48 cm. Em radiano, este arco percorrido pela coroa mede quanto? Observe o seguinte. Nada tem a ver na questão a catraca. Na verdade, a catraca nessa questão é só para confundir mesmo. O que eu tenho que me ater nessa questão? A gente tem que perceber que nós queremos determinar o ângulo alfa girado pela coroa quando você dá uma pedalada. E nós sabemos que essa medida do ângulo alfa ela pode ser obtida pegando o comprimento do arco percorrido pela coroa, dividindo pelo raio dela. O que nós temos? Nós temos que o comprimento do arco, que é o comprimento do giro da coroa, é de 48 centímetros. E o raio dela é 16 centímetros. Então, esse ângulo alfa vai ficar 48 dividido para 16, que dá 3. Isso quer dizer que a coroa girou um arco de 3 radianos, de maneira que a resposta correta é o item D. A questão 3. Radiano, um rádio, é o ângulo definido em um círculo por um arco de circunferência com o mesmo comprimento que o raio do referido círculo. Ou seja, isso é a definição de radiano. O radiano é o arco que tem o mesmo comprimento do círculo em que ele está inscrito. Sabe-se que 180 graus equivalem a π radiano. Então, nós podemos afirmar que 30 graus equivale a quantos radianos? Na prática, aí nós queremos transformar 30 graus em radiano. E nós sabemos que essa transformação ela é feita por regra de 3 entre grau e radiano. Você sabe que 180 graus está para π radiano, assim como os 30 graus que eu quero transformar estão para x. Vamos então aqui fazer produto dos meios pelos extremos. Então você vai pegar 180 vezes x dá 180x, igual a 30 vezes π, que é 30π. Vou pegar o 180 que está multiplicando, passar dividindo. Então, o x é 30π dividido para 180. A gente pode simplificar essa fração por 30, o numerador e o denominador. E aí a gente vai obter π sobre 6 radiano. Com isso, a gente conclui que 30 graus, na verdade, é um arco de π sobre 6 radiano, de modo que a resposta correta é o item E. A questão 4. A figura a seguir ilustra o que é um arco de um radiano. Em uma volta completa no ciclo trigonométrico, nós temos aí um arco de 360 graus, que equivale a 2π radiano. Desse modo, um arco de 270 graus em radiano vale quanto? Bem, na prática, essa quarta questão é só para transformar 270 graus em radiano. E nós sabemos que essa transformação é por regra de 3 entre grau e radiano. Então, você pode utilizar o 360 para 2π radiano, se quiser utilizar a informação da questão. Ou, se você não quiser, você pode utilizar o 180 que dá no mesmo. Então, 180 graus está para π radiano, assim como 270 graus, que eu quero transformar, está para x. Aqui eu faço produto dos meios pelos extremos. Então, 180 vezes x dá 180x, igual a 270 vezes π, que dá 270π. Vou pegar o 180 que está multiplicando, passar dividindo. Então, o x vai ser 270π dividido para 180.
Essa fração nós vamos simplificar por 90. Quando eu simplificar por 90, nós temos que o x é 3π sobre 2 radiano. Desse modo, o que a gente pode afirmar? A gente pode afirmar que 270 graus equivale a 3π sobre 2 radianos, de modo que a resposta correta é o item D. A quarta questão do ITA de São Paulo. Transformando-se 12 graus em radiano, obtém-se quanto? Então aqui é mais uma questão básica, né, de transformação entre grau e radiano, que nós sabemos que é feita por regra de 3. Então nós vamos pegar que 180 graus está para π radiano, assim como 12 graus está para x. E claro, faz o produto dos meios pelos extremos. Então você pega 180 vezes x dá 180x, igual a 12 vezes π, que é 12π. Pega o 180 que está multiplicando, passa dividindo. Então o x é 12π dividido para 180. Vamos simplificar essa fração. Então a gente pega e simplifica por 12, numerador e denominador. Quando eu faço a simplificação, a gente obtém que o x é π sobre 15 radiano. Então, com isso, eu concluo que 12 graus, na verdade, é π sobre 15 radiano, de modo que a resposta correta é o item B. A sexta questão, uma questão que caiu na prova do Enem no ano de 2004, no X Games Brasil, isso em maio de 2004, o skatista brasileiro Sandro Dias, apelidado de Mineirinho, ele conseguiu realizar a manobra denominada 900, isso na modalidade de skate vertical, tornando-se o segundo atleta no mundo a conseguir esse feito. A denominação 900 refere-se ao número de graus que o atleta gira no ar em torno de seu próprio corpo, que no caso corresponde a... Aí você olha para as opções, você percebe que as opções é para a gente dizer quantas voltas completas o Mineirinho deu em torno de seu próprio corpo durante essa manobra. Lembrando aí que a denominação 900 se refere ao número de graus, isso quer dizer que o Mineirinho deu um giro de 900 graus enquanto estava executando essa manobra. Aí eu quero saber, esses 900 graus equivale a quantas voltas completas? É uma questão bem básica, né? É só a gente lembrar que uma volta completa equivale a 360 graus. Então, se você pegar 900, que é todo o percurso que ele fez, né? Na verdade, todo o movimento que ele fez. Se eu pegar 900 graus dividido por 360 graus, que é a volta completa, você vai obter 2 voltas e meia, 2,5 voltas. Então, se nós temos 2 voltas e meia, a resposta correta é o item D. A questão 7. Roberto tem um relógio de ponteiros que está com defeito. De forma totalmente inesperada, os ponteiros deste relógio começaram a girar muito rapidamente. Curioso com este fato, Roberto passou a observar o movimento dos ponteiros. Em pouco tempo, ele percebeu que o ponteiro dos minutos já havia girado um arco de 13π sobre 6 radianos. Aí a questão pergunta, este arco de 13π sobre 6 radianos equivale a quantos graus? Então aqui também é uma questão básica, né? Uma questão simples, onde eu vou transformar de radiano para graus. A gente viu que para transformar de radiano para graus, eu posso fazer regra de 3 também, ou eu posso fazer uma simples substituição. Basta que a gente lembre que 180 graus é igual a π radiano, então basta você pegar, no lugar do π radiano, lá no 13π sobre 6, né? No lugar do π radiano você coloca 180 e faz os cálculos. É a maneira mais fácil de resolver esse tipo de questão. Então ficaria 13π sobre 6 radiano, trocando o π radiano por 180 graus, fica 13 vezes 180 graus dividido para 6. 180 graus dividido para 6 dá 30 graus. Então isso é 13 vezes 30, que dá então 390 graus. Dessa forma, nós temos que o arco de 13π sobre 6 radiano equivale a um arco de 390 graus. E com isso a resposta correta é o item C. A questão 8, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né? Tem aí um texto, né? um poema. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração. Isso, o poema Roda Viva, do Chico Buarque. Na verdade, esse poema não tem nada a ver com o que a questão vai ser pedido. Na verdade, não tem nada a ver com o que a questão vai pedir. Apenas seria uma maneira de ter um contexto aí na questão. Vamos lá, então, para o que a questão pede, né?
Um casal estava no parque e resolveu passear na roda gigante. Quando ele percorreu um arco de 32 π sobre 3 radiano, a roda gigante inesperadamente parou e o telefone celular da mulher caiu verticalmente, atingindo o chão. Sabendo que o raio da circunferência da roda gigante é de 8 metros e que a distância entre essa circunferência e o chão é de 2 metros, olha o que a questão pede. O arco percorrido pela roda gigante vale quanto? Aí você olha e percebe que as opções estão em grau. Então vejam que é uma questão que ela aborda muita coisa, né? Ela fala aí de raio da roda gigante, ela fala da distância entre a parte inferior da roda gigante e o chão e tudo mais. Mas o que vai me interessar é apenas uma informação. A informação de que a roda gigante girou 32 π sobre 3 radiano. Então esse arco de 32 π sobre 3 radiano que eu vou transformar em grau. Lembrando, claro, que 180 graus equivale a π radiano. Então eu vou fazer a substituição. Eu tenho 32 π sobre 3 radiano. No lugar do π radiano eu vou colocar 180 graus. Então vai ficar 32 vezes 180 graus dividido para 3. 180 graus dividido para 3 dá 60 graus. Então isso é 32 vezes 60, que dá 1920 graus. Ou seja, esse arco de 32 π sobre 3 radiano, na verdade é um arco de 1920 graus. Ou seja, é um giro que a roda gigante já havia dado, né, de 1920 graus. De maneira, lógico que a resposta correta é o item C. Com isso, eu finalizo essa videoaula, onde nós corrigimos a atividade que abordava o conceito de radiano, bem como abordava o conceito de círculo trigonométrico.